Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa Resenha de Especialista. Eu sou a Jéssica Costa e hoje a gente tem um programa especial de Outubro Rosa com as endócrinos Lisa Lisboa, Thaís Carvalho e Raquel Dorgante. Meninas, sejam muito bem-vindas. É um prazer receber vocês aqui para a gente poder falar sobre um assunto tão importante quanto hormônios. Né? Nós, mulheres, somos cíclicas e não temos a menor ideia de como isso tudo funciona. Então, muito obrigada por terem a disponibilidade de estar aqui hoje para conversar com a gente. Obrigada. A gente agradece. A gente adora esse tema, né, gurias? E que bom, né? Porque endócrino. Escolher a profissão correta. E eu queria saber um pouquinho de vocês, assim, sobre essa relação de hormônios com o corpo feminino, né? Quando que a gente realmente vai precisar fazer uma reposição hormonal? Se é só quando a gente entra numa menopausa, se é antes, tem uma idade onde a gente começa a fazer isso? Como que funciona, assim? Uma mulher que traz essa demanda da reposição hormonal, acho que a gente está falando da menopausa, né, em específico, a gente tem alguns critérios que a gente vai indicar ou não a reposição hormonal, né? Então, idade é uma das coisas que a gente leva em consideração. O fato da mulher ter entrado na menopausa, acho que a gente pode começar por aí, né? A menopausa, ela é um evento que acontece ali por volta dos 50 anos, pode acontecer um pouco antes, né? Depois dos 40 a gente já está permitida, né, a entrar na menopausa, infelizmente. Permissão que a gente não queria ter. Não queria ter tanta coisa, mas... Exatamente. E aí a gente diagnostica com a mulher tendo ficado 1 ano sem menstruar. Então, o diagnóstico é clínico, começamos por aí, né? E a menopausa, ela difere como da perimenopausa? Porque eu não faço a menor ideia. Pergunta boa. Na verdade, a perimenopausa, ali, o climatério que a gente chama, é uma fase de transição. O que acontece com a mulher? Ela começa a ter irregularidade menstrual. Basicamente, se tu menstruava certinho, né, tu passa a não menstruar mais tão certinho. E essa irregularidade, ela começa discretamente e ela vai aumentando. E a mulher já pode ter sintomas de menopausa, que a gente chama, já pode ter calorão nessa fase, pode ter alteração de libido, pode ter dor articular, insônia, então tudo isso já pode começar. Mas o que marca mesmo, porque são sintomas que tu pode ter fora do climatério também, né? Mas o marco é essa irregularidade menstrual que daí tu tá... E se a mulher, ela já tinha, sei lá, um ciclo irregular? Aí temos um problema. Temos um problema que ela jamais saberá. A gente pode dosar hormônios, né? Tá. Não é indicado a gente dosar hormônio para todo mundo, tá? Mas se a mulher já tinha um ciclo irregular, a gente pode lançar mão de exames de sangue, né? Dosagem hormonal, pra gente tentar entender se realmente tu tá ali entrando numa menopausa ou não. E também se os outros sintomas estão juntos, né? Exato. Além da irregularidade, é muito comum a queixa da alteração do volume, né, menstrual. Então, assim, eu menstruava irregularmente, mas o meu volume era bastante, agora tá vindo pouco. Eu tinha pouco, agora tá vindo muito. Em associação a outros sintomas também. Mais irritabilidade, mais cansaço, alteração até na questão de composição corporal, isso já pode começar a vir na perimenopausa, no climatério, que a gente chama, né? E aí, às vezes, a gente consegue identificar por exame de sangue, mas na perimenopausa a gente pode pedir um exame de sangue, ele está completamente normal, então também não vai ser uma coisa que vai excluir completamente. O diagnóstico é basicamente clínico e nas mulheres que a gente tem dúvida, tem muita mulher que usa DIU e não menstrua, né? Então, algumas mulheres a gente às vezes vai ter que utilizar alguns exames para a gente conseguir definir mais ou menos, né, se está no período ou não. E é interessante, assim, o marco inicial, assim, da alteração hormonal é a progesterona que começa a cair. Então, a progesterona caindo, a gente começa a ter alteração do ciclo menstrual. Isso sempre é o marco inicial, né? O sintoma de calorão, de irritabilidade, de sono, é relacionado ao estrogênio. Isso vai acontecer depois, né? Então, sempre vai começar com o processo de alteração do ciclo. Às vezes a pessoa não percebe, porque pode ser que já tinha essa alteração. Perfeito. Mas o hipoestrogenismo é marcado mais adiante, não é no início, né? Aí é ladeira abaixo. Geralmente sim. Geralmente, se não fosse as endócrinos para poder nos dar, né, uma força e repor Mas esses é hormônios. importante, assim, essa questão que, assim, a reposição hormonal, para quem tem indicação,
Não é necessário tu ter alteração já dos hormônios, do LH, do FSH, do estradiol. Se tu tem sintomas e tá nesse período, tu já tem talvez indicação de usar alguma coisa. Se tu tem realmente, né, essa indicação de usar. Tá, então uma pergunta que me vem à cabeça nesse sentido. A gente vai tratar, então, o sintoma e não necessariamente tô com estrogênio baixo, mas tá tudo bem pra mim. Sei lá, eu já era irritada e tá tudo certo. Sim. Não precisa tratar. Não. Talvez a gente tenha estudos mais para frente que vão indicar alguma outra maneira de lidar com isso, mas atualmente a gente indica a terapia de reposição hormonal para mulheres na menopausa ou perimenopausa que estão muito sintomáticas. Tá. Então, se a mulher não tem sintomas que incomodam a vida dela, às vezes pode ter um calorão aqui ou ali, mas que isso tá tranquilo assim para a rotina dela, ela não é obrigada a fazer reposição hormonal. Então, a reposição hormonal ela não é uma obrigação, apesar da gente ver que a maioria das mulheres tem algum grau de sintoma que impacta na qualidade do dia a dia, né? Mas se a paciente se sente bem, não é uma obrigação. E tem alguma relação de hormônios com longevidade da mulher, assim, de tipo, o hormônio começou a cair e também as coisas começam a, sei lá, desmanchar, não sei, tô usando um termo bem leigo, né, mas assim... Sim, principalmente quando se fala em insuficiência ovariana prematura, que é aquela menopausa precoce antes dos 40 anos, né? Tá. Nesses casos, é importante a reposição hormonal. É quase que obrigatória se não tem alguma coisa que, né, uma história muito forte de câncer, enfim, Sim. né? É obrigatório. Por quê? Porque tu vai prevenir a questão óssea de osteoporose e reduzir desfecho cardiovascular. O que seria isso? Tem infarto, AVC, né? Tem esse outro tipo de coisa. Então tem essa relação sim, principalmente se acontece numa idade muito jovem. Não é até bem perigoso, né? O que eu acho importante as pessoas entenderem, assim, é que, assim como tudo na medicina, né, gurias, e talvez não só na medicina, talvez na vida também, tudo é risco-benefício, sabe? Porque as pessoas colocam, às vezes, muita esperança num hormônio, achando que, tipo, vai resolver toda a minha vida, e não é bem assim. E também, às vezes, as pessoas que nem a Raquel falou, que vão se beneficiar e que tem indicação, às vezes tem muito medo, porque também é um terror e tem muito medo, ou acho que vai fazer muito mal, assim. Então, é tudo risco-benefício, que nem a Thaís também falou assim, se a mulher não é sintomática, talvez ela não precise, não é toda mulher que vai precisar, né? Então, por isso que é importante, né, um endocrinologista na vida, né, para ajudar a entender se realmente precisa e o que exatamente a reposição vai melhorar na tua vida, porque senão tu faz a reposição achando que vai melhorar uma coisa, mas não vai. Entendi. A expectativa, né? Porque assim, tem muitas... Porque hoje a gente é bombardeado com muita informação da menopausa, né? Que a menopausa é horrível, que tudo é culpa da menopausa. E nem sempre tudo é culpa da menopausa, né? Então, assim, a gente tem alguns sintomas que são claros que a gente consegue melhorar com a reposição. O fogacho, a questão da lubrificação vaginal, são sintomas clássicos que a gente tem comprovação que a gente pode melhorar com a reposição. E tem alguns que são mais inespecíficos. Eu tô mais irritada, eu tô mais triste... que às vezes pode ser da falta de hormônio, mas às vezes não. Então, às vezes a gente busca a reposição hormonal, não tô dormindo bem, tô me sentindo cansada, tô irritada, e a gente recebe a reposição e não melhora disso. E aí é psiquiatra. Basicamente. Não, a gente tem que buscar... porque são sintomas. Se você tá triste, não melhora. Se tá irritada, não melhora, pode ser que tenha alguma coisa ali que esteja desregulada, né? Pode. Com certeza. Então, nem tudo é culpa da menopausa também. A gente coloca, às vezes, tudo no mesmo saco e busca, às vezes, a reposição como algo salvador, assim, nesse momento de vida, e nem sempre há, até porque esse momento de vida geralmente é um momento delicado para as mulheres, até na questão de posicionamento dentro da família, dentro do trabalho. Então, claro que às vezes coincide com a menopausa, mas coincide com uma etapa que tem muita mudança, né? Às vezes é uma mulher que tem filho, o filho está indo embora de casa, então tem todo um outro contexto que pode estar acontecendo e atrapalhando aí, né? Tem que avaliar vários fatores, assim. E os hormônios, assim, na vida da mulher, né? Eles acabam... os hormônios externos, que eu digo, não os que a gente tem. Eles começam a entrar muito cedo, né? Às vezes meninas com 12 anos já estão fazendo uso do anticoncepcional. Eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso, ao mito de que... ou se não é um mito, mas sempre achei que fosse, de que o anticoncepcional regula a menstruação e que por isso deve-se utilizar contínuo, senão é um horror na vida da mulher. Eu, particularmente, já fiquei anos sem utilizar anticoncepcional, em função de uma questão de saúde eu tive que voltar a utilizar, mas era uma maravilha.
Era uma maravilha não Sim. utilizar anticoncepcional. Tu vai sentir muito mais as alterações do teu ciclo ali na vida, né? Mas aquilo é tipo assim, tá, essa sou eu então. Então o que a gente percebe é que essas mulheres que começaram a utilizar anticoncepcional muito cedo e seguiram utilizando a vida inteira, às vezes elas nem se conhecem. Sim, Né? com Nem certeza. sabem como é o seu ciclo, nem sabem que a vida sexual pode ser muito melhor, que os seus hormônios alterados, às vezes tu pode ter muito mais energia, enfim, várias coisas que são positivas também de você não estar utilizando uma medicação. Então eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês em relação a isso e em relação ao polêmico pílula engorda. Já meti essa junto. Vamos botar fogo no Vamos parquinho botar. agora. Vamos botar. Tá, assim, acho que vamos começar falando dessa parte do anticoncepcional, né? Eu acho que nós três aqui, a gente tem uma opinião bem parecida, assim. Eu acho o anticoncepcional quase que nem a tireoide. Eu acho que ele é um pouco injustiçado. Acho que vocês Tá. vão concordar comigo, né? Por quê? Porque, agora eu vou dar uma opinião pessoal, tá? O anticoncepcional, ele veio como uma libertação para a mulher, quando ele surgiu, né? Então, para a mulher ter mais liberdade, né? De poder ter sua relação sexual, não engravidar, enfim, várias coisas. Só que daí também, de uns tempos pra cá, começou a surgir uma linha natural, vou botar entre aspas, bem entre aspas, né, pra quem tá ouvindo, de tipo, nossa, anticoncepcional prejudica o corpo e pode trazer malefícios. Pode gerar câncer. Pode gerar câncer e, tipo, é uma bomba de hormônio, sabe? E, gente, pra começar, não é bem assim, tá? O anticoncepcional nas doses que a gente tem hoje, né, gurias, são doses bem certeza. tranquilas, muito menores do que já foram antigamente, sabe? E tem, por exemplo, anticoncepcionais podem prevenir câncer. Por exemplo, câncer, alguns tipos de câncer, né? Por exemplo, câncer de ovário, câncer coloretal, entende? Então, assim, a gente tem essa ideia de, nossa, meu Deus, anticoncepcional vai ser muito ruim. E eu acho que, claro, sempre vai ter, de novo, entrando no risco e benefício. Né? Então, cada pessoa, a gente vai ter que ver o que é melhor para ti. Eu, de novo, dando uma opinião pessoal, quando usava anticoncepcional, hoje eu tenho o DIU, que eu também amo, mas eu me sentia maravilhosa. E eu não gostava de ter... A pele ficava melhor, eu tinha previsibilidade do meu ciclo, controle, sabia quando ia menstruar, podia mandar cartela, sabia quando ia viajar, e eu realmente me sentia bem, não tinha alteração de libido. Então, eu acho que, vou dar a palavra pras gurias, pra eu não falar sem parar. Eu acho que Não, depende, né? Depende de cada mulher, assim, do que ela busca, do que faz sentido pra ela. Tem mulheres que têm um fluxo menstrual muito intenso. E se a gente não, né, administra um anticoncepcional ali, daqui a pouco gera uma anemia, daqui a pouco realmente é algo que pode afetar a qualidade de vida dela. Vou trabalhar e eu tô com um fluxo intenso ali, uma cólica. Então, acho que é muito individual, né? A questão da previsibilidade também é muito importante. Eu realmente vejo que cada vez mais cedo as pessoas estão inserindo o anticoncepcional e às vezes muito na questão de regular o ciclo, né? E é muito importante frisar que o ciclo, ele vai ser irregular nos primeiros 2 anos depois da menstruação. Então, uma menina que menstruou, daqui a pouco tem 13, 12 anos, às vezes ela não entrou na fase de regularizar, ela não precisa disso. Ela pode esperar esse período, se ela não tem intuito de usar isso para fins anticoncepcionais, ela não necessariamente precisa começar a usar. Então, talvez seja um período interessante até para ela realmente ter esse conhecimento de como funciona o corpo e tudo, mas também tudo muito individualizado. Daqui a pouco é uma adolescente que está sofrendo, né, muita cólica, muita menstruação, daqui a pouco pode ser interessante para essa menina. Mas os primeiros 2 anos isso pode acontecer e a regularidade também é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem muito bem. A gente pode... a menstruação pode vir a cada 21 ou 45 dias e não precisa cair exatamente no mesmo dia. Então, ter alguma variabilidade pequena não é considerado que a paciente tenha uma irregularidade menstrual, né? Então, isso também, às vezes a gente pergunta, não, eu tenho, mas tá, como é que vem? Não, às vezes vem 21, às vezes vem 28. Não, peraí, mas tá isso regular. é dentro do normal. E isso é muito mais, então, em termos de ser mais cômodo você poder ter essa previsibilidade, esse controle, do que ser um problema em si. Um problema biológico, né? Na verdade, assim, de novo, é tudo risco-benefício, tá? Então, assim, o anticoncepcional pode ser muito bom para algumas mulheres, talvez não tão bom para outras. Essa questão que eu vejo delas também entenderem o seu ciclo, que nem tu falou, tem mulheres que gostam de realmente não usar e entender, né? Como é que o corpo funciona, tipo, se eu menstruo regular ou não.
enfim, de não ter aquele hormônio ali, e eu acho que tudo bem. Mas que essa decisão seja uma decisão bem consciente. Tipo, tu não tá usando, não é no sentido assim de tipo, nossa, é uma bomba de hormônio, porque não é. Claro. Sabe? É no sentido de realmente, eu prefiro, sim, que nem eu hoje, Lisana, prefiro ter o DIU, pra mim é muito melhor, Do que tomar remédio todo dia. Exatamente. Então eu acho que é bem individualizado, assim, né? Eu acho que a principal... Quase meu corpo, minhas regras. Né? É tipo isso aí, meninas. Porque realmente não é uma coisa que... Claro, tem contraindicações para as pacientes que não têm contraindicação, não faz mal. Então ela pode escolher o que é melhor para ela, usar, não usar, qualquer método, né? Então eu acho que vai mais ou menos nesse sentido, assim. E essa questão do anticoncepcional engordar ou não? Não, polêmica. Bom, assim, o que a gente sabe, né? De forma geral, o anticoncepcional que a gente tem hoje, né? O oral, principalmente, não tem evidência em estudo que ele dê aumento de peso. O que a gente sabe é que a injeção trimestral, que é a medroxiprogesterona, ela acaba, sim, dando um aumento de peso. Nos estudos, até 5 quilos, mas pode ser mais. Mas é um aumento de peso ou é retenção de líquido? É os dois. É os dois. Com a medroxiprogesterona, que é a injeção trimestral, né? Que a galera de casa deve dar, as mulheres devem estar acostumadas a ouvir falar. Pode ter um pouquinho de realmente de aumento de gordura. Pode ter retenção também, pode ter um pouquinho de aumento de gordura. Mas que nem a Raquel falou, não é 20 quilos, né, gente? Então, assim... De novo, é aquela coisa de botar tudo na conta, né, de um hormônio. Não, eu engordei 10 quilos porque eu comecei a usar pílula. E a pílula normal, aquela de comprimido, ela pode ter retenção de líquido? Pode. Pode. Aí é que tá, né? Hoje em dia a gente tem uma gama enorme de medicamentos, né? Então, o que é a pílula combinada e a outra que é só do progestágeno, né? Hoje em dia, de progestágenos, a gente tem uma gama enorme de medicações, né? Tem alguns que são mais diuréticos, tem outros que são mais androgênicos e podem reter mais líquido, podem dar uma sensação de inchaço maior. Então, é por isso que é importante a mulher ter essa avaliação com o gineco, enfim, o gineco e o endócrino também, né? Para entender qual que é o objetivo, né? Isso. Simplesmente tu não vai iniciar qualquer pílula por conta, enfim. É importante ter uma avaliação. A minha amiga tá tomando, vou tomar também. Exato. O Exato. clássico, a vizinha, né? A vizinha. Tanto que se você pega um grupo de 5 mulheres que usam, cada uma vai te dizer o nome de uma pílula. Então, assim, por que isso acontece? Porque as coisas são individuais, né? Então, isso é bem importante. E tem uma população feminina em que a gente vai querer mesmo controlar o ciclo e fazer essa paciente ter ciclos regulares de fato, que é a mulher com ovários policísticos, tá? Pois é, isso, né, é bem comum a gente ouvir falar. Isso sim, essa mulher a gente vai tentar regularizar o ciclo, até porque a gente já tem estudos que mostram que a regularização desse ciclo previne câncer, né? Então é uma população que a gente vai tentar de fato regularizar, que às vezes a gente vai usar com anticoncepcional oral, às vezes a gente vai usar outras estratégias para tentar regularizar esse ciclo, mas é uma mulher que a gente realmente tem que ter um pouquinho mais na mão, assim. Então, muito individual. Se a mulher tem ovários específicos ou não, então isso entra na conta também. Até queria levantar aqui uma bandeira que se fala muito pouco sobre saúde feminina e não é necessariamente relacionado a hormônios, que é o HPV. Então, hoje, a gente finalmente tem uma vacina contra câncer, que é a vacina do HPV. E aí existe um tabu tão grande em volta disso, né? Agora tu falou só que tem também aquela questão de evitar um câncer. Então a gente tenta evitar câncer de tantas formas, comendo tantos alimentos ditos milagrosos. E aí quando tem uma vacina, que você pode vacinar meninas e meninos naquela idade entre 9 e 13 anos, não se faz. Né? E porque é relacionado a algo sexualmente transmissível, então, se eu vacinei a minha menina, então é porque ela já vai transar. Então não tem nada a ver isso, né? Então, eu acho que essas questões de saúde, de tabu que a gente levanta, esse é um dos que machucam, assim, porque tu poder evitar câncer, cara. Até só abrindo parênteses aqui, mas é que nem educação sexual, né? Assim,
que tem pais ou, enfim, adultos que não querem falar com seus filhos, as crianças sobre isso, porque eu acho que se eu falar sobre sexo, né, Ela vai começar a fazer. Ela vai começar a fazer, e pelo contrário, só abrindo um parênteses, né? E o que é mais importante para essa família, né, é a menina ou o menino não começarem a atividade sexual naquele período, ou seja, o pai e a mãe têm uma expectativa de, o ideal seria depois de tantos anos, né? O que é mais importante? É ter esse controle de quando que vai começar ou você conseguir prevenir um câncer no teu filho e na tua filha, câncer, né? uma doença sexualmente transmissível, né? Tipo, e eu acho que... Gestação indesejada, exato. E quando a gente fala em crianças pequenas, que infelizmente no Brasil a gente sabe que tem muito abuso de crianças dentro de casa, por familiares e etc. Então, tu poder falar de educação sexual não é tu falar do ato sexual em si, mas as pessoas não podem te tocar sem a tua autorização. Isso, né? isso. Aonde te tocar é ok, te tocar no braço é uma coisa, te tocar aqui perto da coxa já não é a mesma coisa, né? A maneira como alguém tá te olhando e poder criar esse vínculo de confiança com o pai e a mãe, para que quando algo perto disso acontecer, ela poder confiar no pai e da mãe para dizer, não, eles vão me proteger disso. E não a coisa acontecer, aquela criança ficar morrendo de vergonha e aí, né, não fala para ninguém e aí a coisa se perpetua, assim. Exatamente. E um trauma fica para uma vida inteira. E principalmente nós mulheres, né? Porque sexo não é um tabu entre os homens, mas entre as mulheres geralmente é. Então acho que é importante a gente reforçar, assim. E aí eu vou ter que discordar, porque assim, em relação aos meninos pequenos, é um tabu ainda. Os pequenos, porque a gente fazem vê sozinho, né? Não existe uma conversa. E a gente vê assim abusos de meninos que eles também morrem de vergonha de admitir que foram abusados. E às vezes é pelo professor da escola, umas coisas assim, uns casos horrorosos que a gente vê. Sim. Então, enfim, a gente abriu esse parênteses para falar de educação sexual e de prevenção, porque eu acho que realmente é um assunto muito importante, principalmente para mulheres, né? A gente está muito sujeita a isso. Mas voltando para os hormônios, então. Para a gente falar sobre reposição hormonal. Quais são as vias hoje de reposição? Eu posso fazer sozinha? Eu preciso de um acompanhamento médico? Como que está a legislação em relação a isso também? Não faça sozinha. Começando por aí. Mas vou deixar as gurias darem as dicas das vias. Das vias, então. Hoje a gente tem dois hormônios principais na reposição, né? Estrogênio e progesterona, são os dois principais, tá? A progesterona a gente consegue repor via comprimido e via adesivo, tá? Ou DIU hormonal. São essas três vias. Não tem progesterona em creme, só pra deixar claro. Não manda manipular a progesterona em creme, que a absorção não é assim. Não é efetiva. Por que tu usa a progesterona? Para proteção do útero, né? Em alguns casos para regular o sono também, que é a micronizada, que é o comprimido, o Progestan, enfim, esses. Isso é importante. Se tem útero, tem que ter progesterona. Nossa, Tanto isso de é receber muito pacientes que estão só com estrogênio, não estão com a progesterona e não tem ideia de que deveriam estar. Então, assim, se você está na reposição hormonal e tem útero, tem que ter estrogênio junto. Porque tem que ter progesterona. Junto. Por quê? Proteção do endométrio. Para não ter câncer de endométrio. Isso, isso aí. É isso que eu queria saber. O que é o ponto? Esse é o ponto. Tá? Porque tu usar o estrogênio isolado, tu pode predispor à proliferação ali endometrial e ao câncer, entendeu? E realmente isso é muito importante pra quem tá ouvindo, tá? Porque a gente, como endócrina, a gente recebe muita paciente que tá só com estrogênio, tem útero, tá só com estrogênio, porque um médico que, enfim, não tem conhecimento, tá? Não estudou tão bem, prescreveu, ou até porque iniciou sozinho, então isso é muito perigoso. Eu canso de receber a paciente com um gelzinho de estrogênio e testosterona e sem a progesterona. Isso aí. Tem útero. Então, assim, a reposição tradicional é estrogênio e progesterona. Como Isso, a a regra é essa, daí a gente tem as exceções, mas vamos chegar lá, né? Em relação ao estrogênio, o que a gente tem? Tem adesivo, gel, comprimido e spray. Tem essas quatro. Tá? Spray no corpo, assim. É um sprayzinho mais novo, chegou esse ano. Importante, não tem implante hormonal. Outra insight importante para menopausa. Ainda não tem, né? Então são essas vias, né? Então do estrogênio a gente tem mais vias, da progesterona outras vias ali. Isso. E do implante, só um parênteses.
Para a questão de contraceptivo, existe, né, o Implanon, que coloca subcutâneo aqui na região do braço. Então, para contraceptivo, existe uma formulação que a gente compra em farmácia tradicional e é aplicado. Então, isso existe. Mas para reposição, não existe realmente implante, chip, nada desse tipo que seja aprovado pela Anvisa e que seja aprovado também nos principais guidelines médicos. Assim. E a quantidade da reposição desses hormônios é muito superior à de uma pílula. Não. É menor. É o contrário. É o contrário. É o contrário. Desvendando mais um mito. Gente, estou chocada. É menor. Aham. É bem menor. É menor. Inclusive, assim, para controle de sintomas, o ideal é que seja a menor dose possível, né? Então, assim, inclusive a formulação é geralmente em comprimido ou em gel, justamente para tu conseguir chegar nessa dose, na menor dose possível. Se tu controlar sintomas, tu mantém essa dose. Eu não preciso usar, por exemplo, a dose máxima. Claro, se a paciente precisar, tem que aumentar, mas... E a escolha de como que vai fazer, né? Se eu vou fazer gel, se eu vou fazer comprimido, também é muito individual, levando em consideração os problemas de saúde da paciente, né? Então, uma paciente que tem um triglicerídeo muito alto, um colesterol muito alto, eu não vou poder fazer a pílula oral, né? Não vou poder usar o comprimido oral. Então, eu vou fazer o gel. Então, cada uma vai ter uma maneira da gente fazer essa reposição. Pacientes com obesidade também, que é bem comum também na menopausa, a gente tem que dar preferência também por gel tópico, né? Não ser comprimido ali. Então, mais uma vez... Estrogênio, né? Estrogênio. Progesterona pode ser. Exatamente. Estrogênio gel ou, né, tópico e não comprimido. E é por isso que a gente tem que individualizar e ver o que é melhor para cada mulher. Meninas, em relação, tu comentou ali antes, né, a testosterona. Testosterona é um negócio que a gente sabe que homens têm muito mais que mulheres e por isso eles emagrecem muito mais rápido, ganham massa muscular muito mais rápido e é tudo muito mais legal nesse sentido. Mas eles têm pele mais oleosa. E são peludos. E cai cabelo. E cai cabelo. Eles ficam calvos. Pronto. Tá, passando esse nosso momento desabafo, como que é a relação hoje dessa reposição hormonal da testosterona e de que forma isso é feito? Mulher precisa repor testosterona ou não, né? E o quanto de testosterona seria ideal repor? Isso aqui é deixar o endocrinologista nervoso, tremendo o olhinho, É. fala testosterona da mulher. Testosterona mulher, que já começa... A gente começa a dar uma bugadinha Dá uma assim de bugada. estresse. É verdade. Mas a testosterona, lembrando então, a regra da reposição hormonal, estrogênio e progesterona, a exceção é a testosterona. Quando que eu vou repor a testosterona e quando que eu vou repor de forma unicamente na mulher a testo? É na síndrome do desejo sexual hipoativo na pós-menopausa, ou seja, antes disso, mulheres jovens que não estão na menopausa, estão usando testosterona, isso não tá certo. Tá? A única indicação que a gente tem correta é na pós-menopausa para síndrome do desejo sexual hipoativo. Não Que é aquela existe libido baixa. a libido baixa. E claro, enfim, depois a Thaís entra na libido, mas e claro que assim, ó, eu tô usando para emagrecer, tô usando para melhorar a massa muscular. Essa indicação tá incorreta. Não se usa. Nesse caso, ela é um anabolizante, gente. É que o que eu acho que talvez você tenha que entender que assim, não existe Quando a gente fala a palavra reposição, a gente dá a entender que eu estou repondo algo que eu não tenho o suficiente. Essa é a ideia de reposição. Então, reposição do hormônio na menopausa, ou seja, a mulher não tem os hormônios, eu estou repondo, né? Por que não existe testosterona antes da menopausa? Porque eu não estou repondo, porque a mulher, teoricamente, se tu é uma mulher saudável, que tem teu ovário e tua glândula adrenal normais, tu vai ter uma quantidade de testosterona ok pra ti. Se eu estou usando, tu está fazendo um anabolismo, tu está aumentando a tua testo, tu não tá, tipo, eu estou em falta, né? E até só abrindo um parênteses aqui, antes que alguém diga, não, mas a minha está baixa, né? Eu dosei no sangue. As dosagens hormonais de testosterona na mulher, elas são, a gente pode dizer assim, enviesadas, tá? Porque o exame laboratorial da testosterona, ele é um exame muito baseado na testosterona dos homens, tá? Então, aquele valor de referência que o laboratório coloca ali, né? De tanto a tanto, daí a mulher dose e vê que tá menor que o valor de referência, aquilo não é confiável, entende? Então, não é porque o exame de sangue veio abaixo do valor de referência que ela realmente está baixa. A gente teria que ter um exame de testosterona muito mais fidedigno e baseado no exame das mulheres, no corpo das mulheres. Então isso é por falta de pesquisa.
com mulheres de testosterona. Exato. Sim, Sim. isso sim. E, Sim. Tá. em suma, a mulher tem que ter testosterona baixa. Se você dose tá baixa, isso é o normal. Quando é que a gente vai pedir testosterona? Quando a gente suspeita que aquela mulher possa ter uma testosterona alta. Então, assim, eu tenho uma mulher com mais pelos, né, faciais, que tem bastante acne, que tem uma irregularidade menstrual, eu posso suspeitar de ovários policísticos, eu peço porque eu estou esperando que essa mulher venha com uma testosterona alta. E isso é um problema. Tanto que a gente faz o tratamento nas mulheres com síndrome de ovários policísticos e a testosterona reduz, né? Ou então eu suspeito de câncer, de adrenal, então eu posso ter uma testosterona alta e isso é um problema de saúde. Mulher, a gente idosa tem que ter a testosterona baixa mesmo, tá? Isso é o normal. Uhum. E outra questão, assim, a testosterona não cai abruptamente na pós-menopausa. Isso é um mito. Não existe isso. A testosterona, diferente do estrogênio. O estrogênio realmente cai muito, né? Que é o hormônio que vai dar o calorão, irritabilidade, alteração de sono, tudo isso aí. A testo, ela vai caindo na mulher ao longo dos anos, tá? E quando chega na fase da menopausa, existe uma coisa chamada relação estrogênio-testosterona, tá? Nessa fase, o estrogênio está menor que a testosterona. É por isso que algumas mulheres começam a sair Isso. pelinho, né? Na menopausa, na bigodinho. Bigodinho, tem as senhorinhas que tem aqueles pelinhos aqui no pé. Gente, desculpa, mas Cai ser cabelo, mulher... Não é fácil. o cabelo cai mais justamente por conta disso. Essa relação testo e estrogênio na menopausa é virada, ou seja, tem mais testo do que estrogênio. Então tem que ter um balanço muito correto no uso dessas testosteronas, assim. E lembrando que, assim, na mulher a gente não faz testo injetável, né, intramuscular como nos homens. É uma reposição tópica e a gente não tem essas formulações, já existiu antes, na Europa tem a testosterona tópica para mulher que vende na farmácia. Aqui no Brasil a gente não tem, né? Então às vezes tem que mandar manipular e a manipulação de hormônios já começa um problema, mas é o que nós temos, né? Por causa das moléculas que ficam instáveis. É muito difícil você muito conseguir difícil manipular o hormônio. Tanto que anticoncepcional a gente não manipula, Uhum. né? Então é muito difícil a fabricação, a formulação dos hormônios de fato, né? Então aí a gente já passa a ter uma confiabilidade, assim, será que a dose que eu tô mandando manipular é a dose que a paciente está recebendo, né? Então é uma questão bem difícil mesmo. E mais uma coisa, tá? Que as mulheres se enganam muito, que é a testosterona da mulher, tá? Não tem, os níveis de testosterona não tem relação direta com o libido, tá? Tá. Tipo assim, é o contrário. Eu sei que talvez em casa tu pense, não, mas eu repus e melhorou. Gente, tanto que é diferente do homem, tá? O homem, sim, tem relação, né? Então, quanto se tá muito baixo a testo do homem, ele pode ter realmente redução da libido e tudo mais. Na mulher não tem essa correlação direta, tá? Tanto que em doenças tipo ovário policístico, a gente tem mulheres com testo muitas vezes altas e elas não têm uma libido melhor por causa disso, sabe? Então, esse racional de, tipo, estou com a libido baixa, vou repor testo, né? Eu sou uma mulher de 30 e poucos anos, tenho libido baixa, vou repor testo, eu vou melhorar a minha libido? Calma que não é por aí. É claro que se tu colocar a tua testo em níveis suprafisiológicos, ou seja, muito altos, tu pode ter uma sensação de melhora, mas tu entende que é um anabolismo, né? Tipo, é meio como se tu estivesse te tornando masculinizada, sabe? Então, sim, vai melhorar, mas não é uma melhora fisiológica, é porque tu tá botando os níveis lá nas alturas, entendeu? Assim como tu também vai ter mais acne, mais pelo, queda de cabelo, irritabilidade, né? Sim, Posso falar minha polêmica? Vai. É o seguinte, tá? Tem mulheres que usam, daqui a pouco alguém prescreveu uma testosterona. Essa mulher se sente muito bem, tá? Ai, doutora, aumentei massa muscular, tô performando super bem na academia, tô me sentindo bem, aumentei libido. Então, o meu corpo tava precisando daquilo, né? Isso surge. E não é bem assim, né? Quando a gente utiliza, por exemplo, alguém que utiliza alguma droga. Eu ia dar esse exemplo também. Fui lá e utilizei... Cheirei cocaína. Cocaína é um excelente diz exemplo. os nomes mesmo. Você apareceu um pique na hora que eu isso. dissesse assim, usou cocaína, tá? A pessoa vai se sentir bem. Vai. Ela vai ser mais produtiva. Ela vai ter, né? Poxa, como eu tô legal. Quer Nossa, eu dizer tô que ótimo, tá tô maravilhoso. botando cocaína no sangue? Não tá, né? Então... Eu dou o mesmo exemplo. É mais ou menos isso. Então, assim, não é porque tu te sentiu bem que teu corpo precisa daquilo. É um doping que tu tá dando pra ele, né?
Então, sim, tu vai te sentir bem. Nos estudos de testosterona, a testosterona realmente aumenta a massa muscular. Realmente melhora a performance. Por que a gente não prescreve para as pessoas, todo mundo, né? Por conta dos, que a Lisandra diz sempre, dos riscos, né? Para a gente prescrever alguma coisa, a gente tem que ter algo que forneça benefício, que o risco seja muito baixo. E a gente não tem nenhum estudo que consiga mostrar que o risco é baixo, muito pelo contrário. Existe o risco de infarto, de AVC, de piora de colesterol. Então, assim, vai hipertrofiar o teu músculo? Sim, mas ele não vai ser seletivo para o músculo do braço, da coxa, ele vai hipertrofiar teu coração, que é um músculo também. Então, a gente não prescreve por conta dos riscos. A gente sabe que tem benefícios, vamos assim dizer, mas os riscos são muito maiores, não vale a pena. Exato. E para quem tem a indicação, é prescrito, né? No caso, a mulher com síndrome do desejo sexual hipoativo, na pós-menopausa, sim. Né? Mas também é uma exceção. Que é o único momento da vida da mulher que faz sentido. Que teria uma indicação de usar é nessa, que nem a Raquel falou. Pós-menopausa, que fecha critérios para essa síndrome, que basicamente nessa síndrome tudo na tua vida tem que estar indo bem, tá? Então teu relacionamento tem que estar bom, tem que excluir outras coisas, tu tem que estar em reposição já dos hormônios femininos, então não existe não existe dose, tu tá repondo só testo, não existe isso, gente. Então é uma coisa assim que tem que ser bem feita. E lembrando que tem que estar com a dose, a pessoa está na menopausa, tá? Tem que estar com a dose otimizada dos hormônios femininos para ir avaliar a libido e ver realmente a parceria tá legal, o estresse como é que tá, depressão, medicamentos, né? Tem um monte de medicamento que impacta na libido. Então, inibidor de recaptação da serotonina, tipo sertralina, estalopram, são medicamentos que alteram a libido, fora outros, às vezes, que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, tem que excluir tudo isso. E geralmente tem alguma coisa que é ou medicamento, ou a parceria, ou o estresse, né? Tem alguma outra coisa. Então, é muito raro, na prática, a gente prescrever. E quando a gente prescreve a formulação gel, né? Que a Raquel disse, manipulado, e que a gente usa por um tempo muito limitado, porque a gente não tem evidências de quanto tempo a gente pode utilizar com segurança, tá? E vou falar do relato que eu recebo de consultório de pacientes que vieram de outros profissionais que já utilizaram. Elas acham que vai ser milagroso, né? Vou começar a usar e minha libido vai aumentar. E assim, eu ouso dizer que umas 80% não tem melhora da libido quando usa o gel. Então não é tudo isso aí também que o pessoal finta, né? Quantos por cento não? Eu acho que uns 80% do meu consultório que chegaram de outros profissionais não melhoraram libido com o uso da testosterona. E eu vejo muito também chegando assim, dose pequena de estrogênio e de progesterona, e aí já coloca testo junto. Não, gente, tem que otimizar a dose do estrogênio para depois ver o que sobra. E aí, nessa relação da menopausa, tá? A testosterona, ela acaba sendo uma vontade dessas mulheres, até pelo ganho de peso. Como que é essa relação de ganho de peso pós-menopausa? E o que os hormônios têm a ver? Tem a ver? Sim. Vai lá, Raquel. Pós-menopausa, o que acontece? Acontece uma redistribuição da gordura na mulher, ou seja, se tu tinha uma gordura mais na coxa, que geralmente é onde a mulher tem quadril, um pouco mais de gordura no quadril, começa a ser mais na barriga. Né? Então tem essa redistribuição e acaba tendo mais gordura ali. Perna fina e barriguinha. Isso. Aquele típico corpo de véia. Típico corpo que a gente véia estampada, odeia, mas assim, a gente vai passar por isso também, a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Se a gente viver o suficiente, a gente vai chegar lá nesse momento. Eu digo, né, todo mundo quer envelhecer, a gente quer envelhecer. A outra opção não é legal, a gente quer envelhecer. É melhor envelhecer. Mas envelhecer bem. Exato. Acaba tendo essa redistribuição e, claro, também a questão da massa muscular também já pode começar a cair. E aí entra uma coisa também, né? Nós mulheres temos que parar de se comparar com a gente de 15 anos. Pois é. Então, assim, o corpo vai mudar. A cada ano que passa, a gente tem uma redução do metabolismo. Às vezes a gente acha que só quando eu vou entrar na menopausa, aí meu metabolismo vai despencar. Não, a cada ano que passa, a gente tem uma redução do metabolismo. O bebezinho, ele mama de 3 em 3 horas, né? Numa quantidade que enche o estômago todo dele. Imagina se a gente comesse uma quantidade que enchesse o nosso estômago todo a cada 3 horas. A gente ia pesar 250 quilos, né? Por que isso não acontece? Porque a gente reduz o nosso metabolismo, a gente vai reduzindo a quantidade de comida.
Então a gente tem que parar de se comparar também com a gente de 15 anos, que era um outro metabolismo, era um outro corpo. A gente não vai resgatar nem o metabolismo, nem a rotina que a gente tinha. E às vezes às vezes não, sempre, né? A gente pergunta assim, e aí, como é que era o teu peso? O teu peso normal, qual que é? É 55. E a última vez que você pesou isso? Eu tinha 15 anos, 20 anos. E esse é o meu peso normal. É o meu peso normal, exatamente. Mas em relação à reposição hormonal, ela ajuda a manter um pouco o peso, a progesterona e o estrogênio? A gente não tem estudos, Ou né? O que acontece? Isso é uma pergunta bem importante, tá? Porque as mulheres, né, gurias, elas chegam querendo reposição. Daí eu pergunto, por que tu quer repor? E daí elas dizem, porque eu ganhei muito peso, eu quero perder peso. Aí precisamos agora fazer uma pausa e dizer assim, reposição hormonal não é tratamento para sobrepeso ou obesidade, não importa que idade tu tenha, e na menopausa também não, tá? O que acontece é que mulheres que fazem reposição, como tu tá repondo o hormônio, tu tem menos essa distribuição de gordura que a Raquel falou, porque a falta dos hormônios faz essa redistribuição mesmo, né? Então vai ter a perna fina que a gente falou, é a barriguinha, né? Então tu usar o hormônio evita que tu tenha tanto essa redistribuição. Então tem mulheres que fazem a reposição, tem menor circunferência abdominal. Mas se tu já ganhou peso, tu já tá insatisfeita, repor o hormônio não vai fazer tu emagrecer. Então é isso que acho importante as mulheres entenderem, são coisas diferentes. Tu pode repor o hormônio para melhorar, né? Dar pouco calorão, etc, etc. Mas se tu quer um tratamento para perda de peso, a gente vai ter que pensar por outro lado. E o hormônio não vai te manter magra, né? É isso. Porque, de novo, o metabolismo vai desacelerando conforme a idade. Então, também não é uma garantia de que vou usar e a paciente vai ficar magra para sempre, né? Sabe o que eu acho muito importante nessa fase da vida da mulher, assim, que... primeira coisa, acho que realmente ninguém nos preparou para viver tanto, né? Então pensa, se a mulher entra na menopausa entre 40 e 50 anos, tá? Ou vamos pensar, entre 45 e 55, e tu vive até os 90, poxa, tá vendo mais 40 anos, 30 anos na menopausa, né? Então a gente não tá muito preparada para isso. Só que daí a mulher, ela chega... quando ela chega nessa fase, assim, da transição, entra na menopausa, com um monte de informação na internet, ela chega realmente muito despreparada. E é que nem a Thaís tá falando, o nosso metabolismo, por que a gente acumula um pouco mais de peso na menopausa? Pela redistribuição de gordura, que a Raquel falou. E também porque, geralmente, tá, teu metabolismo já vem reduzindo um pouco a cada ano. E aquela mulher já não vem fazendo exercício, já não é uma mulher que faz, entendeu? Já não se alimenta muito bem, mas daí o que acontece? Ela já não se alimenta bem a vida inteira. Se tu fizer a mesma coisa que tu seguiu sempre fazendo na menopausa, vai ser pior, entendeu? Porque tem essa questão, né? Tipo, mas eu como a mesma coisa que eu comia e agora eu não consigo emagrecer. Sim, mas o metabolismo tu não é a mesma pessoa. Tu não é a mesma pessoa, o metabolismo está piorando. Então, assim, tu precisa comer melhor e fazer exercício só pra não engordar, não é nem pra emagrecer. Então, acho que precisamos realmente de podcasts como esse pra gente trazer esse conteúdo real, assim, pras mulheres. Se preparem pra essa fase. Não esperem o corpo de quando vocês tinham 15, 20 anos, porque não vai ter. Mas dá, sim, pra tu chegar nessa fase de uma maneira melhor. E às vezes melhor do que tu tinha com 30, 40, se tu te dedicar. Com certeza. Né? Porque tem essa relação da musculatura que também é muito necessária, e eu acho que as pessoas falam um pouco sobre isso, que é o fato de, se tu não tiver músculo, tá calado. Exato, Entendeu? Porque tu vai ter uma doença com 70, 80 anos, tu não tem energia nos teus músculos pra te recuperar da doença, Exato. tu já foi. Exato. Então, assim, a musculatura na vida, na terceira idade, na quarta idade quase, que a gente tá entrando já, ela é o que sustenta a tua carcaça, porque as doenças podem ser curadas, pode ser que a gente encontre cura para várias doenças, mas se tu não tiver o teu corpo com essa carga energética para poder gastar, para te recuperar, Exato. tu não vai sobreviver. Então é isso que as pessoas... Ou tu não vai conseguir levantar, tu não vai ter mobilidade, tu vai viver até 90 anos, mas acamado. Porque tu não consegue levantar, porque tu não tem músculo. Então acho que isso também que as mulheres, né? As mulheres, elas chegam a uma idade... Principalmente as mulheres um pouco mais velhas que não tinham essa cultura, né? Da academia, né? Tinha a ginástica, mas não tinha a academia. Então, eu acho que isso, pra te manter a tua velhice saudável,
vai pra academia, pelo amor de Deus. Isso é questão de saúde, não é Velhice. questão de corpo. Libido, disposição, Tudo. sabe? Tudo isso, né? Fazer atividade física, te manter com a musculatura boa, vai te ajudar em tudo. É um cuidado básico de saúde, né? É? Deveria ser considerado como tomar banho e escovar o dente. Não é? Deveria ser um cuidado básico mínimo. É incrível isso porque a gente fala muito sobre menopausa, sobre osteoporose, mas sobre sarcopenia se fala muito pouco, né? Então é muito importante. E nós médicos mesmo falamos pouco sobre isso. Então a sarcopenia é uma entidade, uma doença hoje em dia, né? E claro, às vezes assim, a gente não via tanto, às vezes, idosos obesos, como né, antigamente as pessoas se movimentavam mais, tinham uma alimentação com menos ultraprocessados, né? Então acabava que não era um grande problema. Hoje em dia a gente tá chegando num ponto que as pessoas estão chegando na melhor idade, né, idade idosa, com obesidade e sarcopenia, jovens, com 60 anos, né? Então é um problema. É maravilhoso. Sarcopenia é, pra quem não sabe, né, que sim. esteja assistindo, é realmente não só a perda de uma massa muscular pouca, mas também fraca, né? Então, A assim, qualidade e a quantidade. exatamente, a qualidade daquela massa muscular realmente com perda de força muscular, que é o pior, eu sempre digo pros pacientes, Pior cenário. né? Que é o pior cenário. E até puxando aqui a brasa pro nosso assado da Valevi, a gente sempre pede a densitometria, Claro. né? A densitometria de avaliação corporal, que a gente consegue avaliar ali. A gente não consegue avaliar a qualidade, tá, da massa muscular, porque daí é através de um teste de hand grip que tu aperta, enfim, não é, com a densitometria não consegue ver, mas a gente consegue ver uma quantidade, se ela tá adequada pra tua altura, sabe, como é que tá a distribuição. Então, isso é bem importante, porque realmente a Raquel foi certeira, assim, a gente tá vivendo uma era de obesidade com sarcopenia, que é o pior cenário de composição corporal que a gente pode ter, sabe? Então, o exercício é saúde, sabe? Muito mais que estético. É muito limitante, né? A pessoa chegar na terceira idade com redução de qualidade muscular e daqui a pouco até um excesso de peso, né? Como é que eu vou fazer coisas mínimas? Então é... Tipo, como é que tu vai levantar no banheiro, gente? É coisa muito básica, assim. Exato. E eu gosto de usar o exemplo de que o músculo, ele faz como se fosse uma esponja de proteção em volta daquele osso. Então, se tu cai, ele dá uma segurada. Agora, se tu tem um osso que tá fraco, osteoporótico, né? Isso aí. E com o músculo fraco, a probabilidade de tu ter uma fratura é imensa. E a gente sabe que um idoso de 80 anos que frature a bacia ou o fêmur, a probabilidade dele vir a falecer naquele ano é muito alta. É muito alta. Então, assim, Exato. quer continuar vivendo? Vivendo bem. Vivendo bem, vai pra academia. Isso aí. Né? Então, e aí vamos pro outro lado. O lado das soluções fáceis. O tal do chip da beleza. Precisamos entrar neste assunto. A Virgínia. Ai, gente. Usou o chip, foi sambar. Enfim. Ai, gente. Gente, eu acho que se você for em algum consultório e alguém propor um chip, você pega o seu celular e fala assim, alguém tá me ligando, eu preciso ir embora. E ó, Vai. Porque, Correndo. assim, é cilada, tá? Não existe outra coisa pra não dizer que não seja cilada. O que tem normalmente, né, nesse chip da beleza? Ou a gente nem sabe. Pode ter tudo, mas... Pode ter um placebo só. Geralmente algum hormônio masculino, que às vezes eles disfarçam o nome, usam outros nomes, mas que no final vai resultar em hormônio masculino. Não sei o que eles estão colocando mais, mas eu sei que... sempre inventa uma coisa nova. Classicamente era a gestrinona, né? Começou com... era usado muito antigamente para tratamento da endometriose, mas hoje em dia nem mais, não se usa mais isso. Então é uma coisa que nem é mais utilizada. Não, e a que gente eles estão realmente colocando não ali. sabe o que eles colocam. Porque eles quase que manipulam o chip. Então eles podem... eles Porque podem não colocar tem pra vender, né? Não é coisa que tu chega na farmácia, eu quero o chip da beleza. Não existe pra vender. Então eles Não é podem aprovado manipular, pela não é aprovado pelo Anvisa. Então eles podem colocar o que eles quiserem ali, né? E tem alguns chips que são absorvíveis e outros que não. E aí, às vezes, também a gente pega uns que são absorvíveis e tu não tem nem como retirar. Não tem como retirar. Depois. E aí fica aquela bomba de hormônio ali que tu não sabe nem o que é no corpo da pessoa e gente, infarta
da AVC e assim, não é incomum, tá? Eu tive um caso recente, tá? Ó, conta aí. Uma paciente que colocou um chip, ela não sabia nem o que tinha, tá? Ela chegou lá, tinha colocado um chip. Por um lado, ela se sentia bem, mas por outro lado, tava ficando careca, perdendo todos os cabelos, com pele oleosa, né? E nos exames, ela tava com um colesterol, era uma paciente que tinha um colesterol muito normal, completamente normal, um colesterol super, super alto, um dos mais altos que eu já tinha visto. Né? E uma paciente jovem, magra, né? Fazia atividade física, mas estava com aquele corpo estranho ali e piorou o colesterol dela, né? E daí ela estava enlouquecida, querendo tirar justamente por conta do colesterol, que ela ficou com medo, né? E não teve a possibilidade porque ele era absorvível. Então, assim, ó... E aí, o que se faz num caso desse? Não Eles faz. disseram, Não faz. Não tem o que fazer. Tipo assim, ela pode morrer e não tem o que fazer. Sim, exato. Ela pode. Já teve casos também que eu já ouvi, que não foi caso meu, mas já vi pessoas diagnosticaram câncer de mama, estavam usando chip e daí tem que tirar, porque vai fazer proliferar mais células cancerígenas. E daí não tem o que fazer, tem que esperar. Então a pessoa está passando por uma quimioterapia e está com algo que está piorando o câncer dela. Então, assim, é uma coisa perigosa, tem que tomar muito cuidado, né? E nesse caso específico, a paciente não conseguiu tirar, tinha colocado, o médico tinha dado um prazo de 6 meses para ela, mas já tinha passado mais tempo e ela ainda estava com alguns sintomas de queda de cabelo, enfim, né? Como se tivesse hormônio ativo ali, Isso, o médico então não tem o que saber, não tem como E saber. tem como fazer a medição desse hormônio Tem. Em que geral, tá ali? É super alto, né? Em geral, níveis assim de testosterona que seria para um homem assim que tivesse testo baixo, sei lá, 200, né? Mas para mulher é extremamente alto. É O muito que é alto. uma testosterona normal pra mulher? Assim, O média, valor, né? o valor máximo, é isso que a gente pode dizer, tá? Tá. O valor máximo, porque o mínimo que nem a gente comentou antes, a gente não pode dizer. Depende um pouquinho do valor de referência do laboratório, mas vai ali nos 70, 60, depende do laboratório, mas é no máximo isso. E pra homem? Para homem fica, acho que na faixa dos 800. 800 seria 900, o máximo? O máximo. O máximo, tá. Mas o homem tem mínimo também, tá? Que é? diferente de nós, tá homem bom? tem mínimo. Então a gente considera abaixo de 250, mais ou menos, ele tá realmente baixo no homem. Tá? Entendi. Só que só pra quem tá ouvindo entender também, se uma mulher, quando ela vem com a testosterona já nos limites superior do laboratório, isso já é muito alto. Geralmente a mulher já tá, essas mulheres que tem mais bigode, já tem mais bigode, tem pelo, sabe, locais que não são legais, muito espinho. Então tu imagina uma mulher com 200. Tipo, É muita coisa. é muita coisa, coitada. Em relação às trocas de sexo, né? Que eu sei que, enfim, pessoas que não se identificam com o seu próprio sexo têm a opção de fazer essa troca de hormônios, tanto para homens quanto para mulheres. Como que funciona isso? A partir de que idade a gente pode fazer isso? Se uma pessoa mais velha poderia fazer isso? Como é que é? Atualmente é possível, né? Agora, nas diretrizes nacionais, eles aumentaram a idade para 18 anos para começar a terapia de reposição, de afirmação de gênero, que se chama assim. Antes era 16 anos, agora está com 18, talvez volte a ser com menos idade, tá? O paciente ele tem que ter uma equipe multidisciplinar, então ele tem que estar com um psicólogo, psiquiatra, endocrinologista, às vezes assistente social junto também, né? Então é possível. E a gente pode fazer sim, uma paciente que nasceu do sexo feminino, a gente pode utilizar hormônios, né? Porque ela se identifica como homem trans, a gente usa hormônios masculinos para fazer então a terapia de afirmação de gênero. E se a gente tem um paciente que nasceu, né, masculino e se enxerga como mulher trans, a gente também pode fazer uso de hormônios femininos, né, para fazer essa transição aí. Então é uma coisa possível. É um argumento que sempre que tem alguém que quer utilizar algum hormônio fora do que a gente recomenda, isso vem do tipo assim, mas se é ruim, por que as pessoas trans usam, né? Entendi. Então a gente utiliza e é permitido, tanto nas normas médicas quanto do CFM, quanto, enfim, guidelines em geral, porque a gente sabe que essa população, ela é uma população que não fazer a transição faz com que eles morram antes. É uma população com muita alta taxa de depressão, suicídio, violência, né? Então é uma população que a gente fazer essa hormonização ajuda, dá anos de vida para essa população,
porque senão a gente realmente diminui. É uma sociedade que não trata bem essas pessoas, realmente tem muita violência, tanto violência de outros, quanto a pessoa se Mutilar, enfim. automutilar. Então, é uma população que Mas o risco é alto de fazer a gente tem essa... os riscos, né, associados, mas quando a gente pesa risco e benefício, que a gente volta lá pro início, né, a gente interpreta que o benefício é muito maior do que o risco. Então é uma população assim diferente nesse cenário em que a gente fala de fornecer hormônios que não são os hormônios ali adequados à biologia original, né? Isso mesmo. Então é possível. É claro que nem tu perguntou assim, os riscos biológicos, sim, é que São significativos, né? Claro, a gente colocar, por exemplo, a gente dá testosterona e a gente colocar em níveis bem mais altos, que nem a gente estava comentando antes, né? Numa mulher, é claro que isso vai trazer risco, mas é o que a Thaís falou e que a gente comentou durante o episódio. É risco-benefício. A gente não fazer essa transição para eles, muitas vezes, pode trazer muito mais sofrimento, suicídio, como a Thaís falou, entre outros problemas. Então, por isso que é permitido, não é? Tem gente que diz aqui, né, a Thaís falou, hipocrisia da nossa... sim. Entendeu? Que os endócrinos, né, tem essa teoria aí da conspiração, que a gente é hipócrita, que a gente não dá testosterona para fins de anabolizante, mas daí a gente dá nesses casos, mas a gente tá respaldado, de novo, pelo risco-benefício. E tem uma outra coisa muito importante, que para essa população trans, a gente tem os hormônios que a gente pode utilizar. Todos esses hormônios são comprados em farmácia. A gente tem estudos para isso, tá? E estudos provando risco-benefício, enfim. Então, a gente tem algo muito mais protocolar e seguro do ponto de vista Não é chip da global. beleza. A gente não dá chip da beleza pra quem quer. Não é nada manipulado. E são pacientes que precisam de um acompanhamento muito minucioso. Então, quando a gente inicia, o paciente vem a cada 3 meses para ver. E se chegar a um ponto de, tipo, tá colocando a vida dele em risco muito grave, o tratamento provavelmente teria que ser interrompido. Sim, claro, Sim, com certeza. Faz ajuste de dose, redução de dose, suspensão, né? Então, isso... E eles são realmente pacientes que consultam bastante, né? Claro. E muitos exames pra gente ver doses, como é que estão as coisas. Então, existe um protocolo muito mais concreto, assim, muito mais robusto para esse tipo de pacientes e relativamente seguro, né? Dentro do possível. Então, é totalmente diferente do que a gente vê, porque se a gente vai olhar a testosterona em mulheres, a gente não tem nem formulação adequada, né? Muitas vezes a gente não tem os estudos que provam risco-benefício. Então, é outra questão, outro cenário. Nesses casos se usa testosterona. Sim. Se eu tenho um homem trans, eu vou usar testosterona, né? Mesmo que a origem biológica seja feminina, eu uso testosterona para fazer a transição para um homem trans. Entendi. Em relação, a gente está falando aqui de risco-benefício, né? Em relação aos medos dos hormônios para o câncer, né? Vou fazer reposição de hormônio, vai me dar um câncer de mama, vai me dar um câncer disso, um câncer daquilo. Até onde isso realmente tem um fundo de verdade e para quem? Sim. A reposição hormonal da menopausa, por exemplo, falando dela, né? Sim, ela pode aumentar risco, por exemplo, de câncer de mama. Tanto que quem tem história de câncer de mama na família, principalmente parente de 1º grau, é uma contraindicação, tá? Então, é um risco que ele deve, de novo a gente entra no risco-benefício, entendeu? Então, a gente precisa entender o quanto a reposição hormonal agrega de benefício e o quanto eu tenho de risco. Esse risco, ele existe, não é absurdo, né? Não é assim, vai aumentar em 100% a minha chance, eu com certeza vou ter um câncer de mama, não é isso. Mas vai aumentar um pouco, dependendo do teu risco basal. A gente sempre tem que avaliar pelo teu risco basal. Então, se tu é alguém que tu tem câncer de mama na tua mãe, teu risco basal já ele não é o mesmo que eu, que não tenho histórico da minha mãe, por exemplo, de câncer de mama. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que a gente vai sempre conversar com o paciente, né? E também vai depender, assim, tua mãe teve câncer de mama com que idade? Também. Foi 80 anos, então a gente não considera... E se o tipo de câncer também era hormônio dependente ou não? Ou isso não tem diferença? Não, essa parte não. É qualquer tipo. E ovário também, né? Câncer de ovário também entra na jogada, a idade que a mãe ou familiares de 1º grau, né? Irmã, teve, entra na jogada. E lembrando que, assim, a gente tem uma maneira de mensurar o risco de câncer de mama por uma calculadora, tá? Então, isso é importante, tá?
Por exemplo, assim, uma paciente com obesidade, ela já tem um risco maior de ter câncer de mama, né? Então, sempre calcula o risco basal pela calculadora, que é Iconopédia. Não vou lembrar direitinho, Vou colocar né? aqui embaixo Vamos para vocês colocar. poderem acessar o site que tem essa calculadora e aí ele vai te sugerindo as situações que aumentariam 1 ponto ou 2 pontos conforme o seu risco para câncer de mama. Então é importante vocês entrarem nesse site para fazer essa avaliação. Isso, exato. E é tudo uma questão de avaliação de risco e benefício. Existem pacientes que já tiveram história própria de câncer de mama, né? E que às vezes estão muito sintomáticas e em alguns com autorização do oncologista, a gente consegue ver o que é o melhor, né? E lembrando que o estudo que mostrou esse aumento de risco de câncer de mama, né? Era um estudo que foi utilizado outro perfil de formulação dos hormônios, não é o que a gente utiliza hoje. Então, eram hormônios que a gente sabe hoje que realmente são mais perigosinhos, assim, em doses que não são as que a gente utiliza hoje. Então, hoje a gente acredita que a gente tem um perfil muito mais seguro para isso em relação a esse estudo. E mesmo nesse estudo, o risco não era, como a Lisandra falou, vou aumentar 100% o risco de eu ter câncer de mama. Não, era uma coisa muito pequena do grupo que utilizou, muito parecido com a quantidade de mulheres do grupo placebo, que o placebo é quando a paciente não recebe a medicação, é quase como uma pílula de farinha, né? No grupo placebo também teve câncer de mama, tá? E quando a gente olhava os números totais dos dois grupos, não parecia diferente, era muito próximo. Só que quando foi feito o cálculo estatístico, né, a gente viu que tinha um pouquinho mais de risco, né, naquele grupo que usou a reposição hormonal. Mas nada assim muito absurdo. Mas se criou toda uma questão, uma polêmica, mas mesmo assim não é o mesmo hormônio que a gente utiliza hoje, tá? Então hoje a gente já tem um pouco mais, bem mais segurança nesse quesito aí. Exato. E também lembrando que, assim, tem tanta coisa... claro, é que hormônios é uma polêmica, né? É uma polêmica, então a gente existe muito medo, assim, sabe? Mas quantas coisas às vezes a gente usa de tratamento que a gente nem sabe qual que é o nosso risco basal, entendeu? Então, quando a gente fala de risco basal, por exemplo, se o meu risco para câncer de mama é 0,5, e eu vou dar um exemplo em números grosseiros, não tô dizendo que são esses, né? Mas assim, se meu número de risco basal é 0,5 e eu usar o hormônio dobra o meu risco, eu vou para 1%, eu quero dizer. Tu entende? Então, o meu risco basal ainda segue sendo muito baixo. Então, é isso que a gente acho que é importante a gente ver. Por isso, de novo, individualizar e ver em cada mulher, assim, qual que é o teu risco, qual que é o teu benefício. Acho que vem entender também que é mais importante para aquela mulher. Tem mulheres que têm muito medo, realmente, sabe? Sim. Tem muito medo. Aí então, ela somatiza aquilo de uma maneira psicológica sabe? também. Então, assim, tem que ver o que adianta também tu fazer uma reposição hormonal e viver com medo de todo dia acordar e palpar um câncer. Então, assim, eu acho que é mais pra esse lado. Tem um outro risco relacionado à reposição hormonal, que é pouco falado, que é o risco cardiovascular, tá? Que é o seguinte, a gente sabe que o estrógeno, ele acaba, de alguma forma, protegendo as mulheres, principalmente antes da menopausa. Se a gente for comparar homens e mulheres com eventos cardiovasculares, que são infarto, AVC, a gente vê que mulheres têm menos eventos, tá? E depois da menopausa, a mulher quase que se iguala ao nível de eventos dos homens. Então, a gente entende que o estrógeno, ele é algo protetor nesse sentido. Só que pode acontecer da mulher entrar na menopausa e ela não receber a reposição. Então, daqui a pouco, tinha muitos sintomas, mas não quis utilizar, ou não foi proposto, enfim. E aí se passou 20 anos sem a reposição. Essas mulheres, elas têm que ter um cuidado a mais na hora de, por exemplo, agora eu estou muito sintomática, eu quero pensar em iniciar, né? Então, se passou mais de 10 anos na menopausa, a gente tem que ter um cuidado a mais com essas mulheres, porque elas podem ter mais risco de evoluir com algum evento cardiovascular se a gente inicia a terapia de reposição hormonal, tá? Não é uma contraindicação absoluta, então pesar risco e benefício de novo, mas é uma mulher que eu vou ter que olhar muito melhor esse coração, se tem gordura aqui nas carótidas, como é que tá o perfil todo, né, cardiológico dela, porque já deu tempo, nesses 10 anos, por exemplo, de se criar uma plaquinha de colesterol ali nos vasos. E aí eu começar o hormônio, isso pode bagunçar e pode gerar algum evento.
Então, tem esse detalhe aí que muitas vezes não é conhecido, né? E que a gente tem que alertar. Se passou muito tempo da sua menopausa e for proposto alguma reposição, se você quer, tem que ter esse cuidado de avaliar como é que está a tua saúde do coração, dos vasos, enfim, para que isso não aconteça. Isso aí. Eu acho que tem muita dúvida, né, em relação ao hormônio, assim, que é justamente, né, uma parte do nosso organismo que a gente não entende muito bem, mas que define muito, principalmente para nós mulheres, né, como vai ser a nossa vida. Vocês já receberam uma pergunta tipo, muito inusitada no consultório em relação a hormônios, assim, que, enfim, um caso que chamou a atenção de vocês? Bom, eu acho que a gente recebe pergunta inusitada o tempo inteiro, né? Mas falando de uma maneira mais geral, assim, o que a gente recebe muito é a pessoa sempre tentando procurar a resposta para tudo nos hormônios, tá? E muitas vezes dosando os hormônios de uma maneira errada. Tá? Então, hormônios, né, gente, é algo que é cíclico no nosso corpo, todos eles, assim. Então, eles não são uma coisa estável, assim, sempre ali do mesmo jeitinho. Eles têm uma certa oscilação. Então, dependendo do momento que tu dosa, que tu faz o exame, de como tu faz o exame, tu vai ter uma interpretação errada, assim, sabe? Então, pra mim, o mais inusitado, assim, é esses casos de pessoas que chegam dizendo que o problema delas é por causa daquele hormônio ali. Na verdade, aquele hormônio foi dosado errado. Vou dar um exemplo, tá? Cortisol, que é uma coisa que acontece muito. Então, a gente não deve dosar cortisol de manhã, matinal, pra ver se eu tô estressado. Não é assim que funciona. Então, chega as pessoas assim com seu cortisol de 20, 30, achando, tá aqui a causa. É porque eu tô estressada, então eu preciso baixar esse cortisol. E, na verdade, não é assim. Então, né, tem várias coisas inusitadas, mas lembrei dessa que é um clássico pra nós como endócrinos, assim. A gente sabe que não é o jeito certo ali de dosar e de interpretar isso. Acho que os guris podem dar um exemplo dela. Tem vários, né? Também um clássico é a tireoide engorda, enfim, né? A gente sabe que a gente não consegue colocar a culpa de um aumento de peso, sei lá, 30 quilos em disfunção da tireoide, né? Algum problema, um hipotireoidismo, né? De forma geral, pode dar um aumento de peso sim, até ali no máximo 3 a 4 quilos, que geralmente é retenção de água, e se tu normaliza o exame ali, o TSH, né? O hormônio da tireoide, isso a princípio se resolve. Então, são clássicos, assim, do dia a dia, sei. Mais ou menos isso aí. Às vezes a gente pega algumas coisas mais diferentes, assim, que pro nosso dia a dia não é tão diferente, mas que por exemplo, um assunto bem aleatório, tá, do que a gente tá falando. Mas já recebi paciente que tinha dúvida em relação a eu não estou mais amamentando, não tenho, né, meu filho já tá com, sei lá, 10 anos, e eu sigo tendo leite na mama, né? Isso é para acontecer, isso não é para acontecer, e aí a gente vê o quanto que não é conversado de fato, né? Porque é uma dúvida que pra gente talvez agora seja muito claro a resposta, que não era para estar acontecendo, né? Mas o quanto realmente não se conversa dentro de casa e daqui a pouco com as outras pessoas, de achar que é normal e no fim era um problema hormonal, né? De excesso de prolactina ali. De uma dúvida que na verdade veio assim meio despretensiosa na consulta, que talvez ela já estivesse guardando há muito tempo e do tipo, que saco, né, isso aqui na minha mama saindo toda vez e não era para estar acontecendo, e por muito tempo se levou como normal por talvez não buscar essa informação nem de trocar com o outro, né. Então, essa questão já me aconteceu. Já aconteceu. E eu lembrei de uma também, posso falar? Eu acho que talvez agora, a gente falando, me veio na cabeça, a mais inusitada que eu tive é o seguinte, eu atendi uma paciente que ela tinha consultado com outra médica que se dizia endócrino, não era, né, que infelizmente isso acontece muito, e infelizmente, né, por falta de conhecimento da médica, ela interpretou totalmente errado os hormônios dela, e a situação era a seguinte, era uma mulher jovem, de 30 e poucos anos, fazendo uso de anticoncepcional, e ela dosou hormônios femininos. Quando a mulher usa anticoncepcional, os hormônios femininos eles ficam enviesados, porque tu tá usando o hormônio. E isso não é errado, isso não é uma patologia, isso tu tem que saber interpretar. E aí, o LH e o FSH delas, que são hormônios hipofisiários que a gente produz na hipófise, que fica aqui e vai lá mandar o comando pro ovário, eles vêm baixos quando a mulher tá em uso de anticoncepcional. Então, se tá em uso de anticoncepcional, eles podem vir baixos. Ou se ela não tá em uso de anticoncepcional,
numa menopausa é o contrário, eles vêm altos, tá? Mas, enfim, o que aconteceu com essa paciente? Ela tava em uso de anticoncepcional, a médica dosou os hormônios, vieram baixos e ela interpretou como menopausa. Não sei por quê, porque não faz sentido, na menopausa eles sobem. E daí ela começou a dar vários Como se ela tratamentos. não tivesse hormônio, né? Ela Isso. interpretou, tá faltando Tá faltando hormônio, então tu está na Nossa. menopausa. Porque esse hormônio da pílula não é lido no exame de sangue. Claro. Uma interpretação muito, muito errada. E o pior foi a conduta. Ela começou a dar reposição hormonal da menopausa para essa paciente. Aliás, ela deu anticoncepcional junto com estrogênio gel, que é uma coisa que a gente só faz na menopausa. Além de N outras coisas de suplementação, enfim, sem evidência científica. E a paciente, quando chegou pra mim, ela veio muito angustiada assim mesmo, porque ela queria entender como é que estavam os hormônios dela. E daí eu expliquei tudo isso que aconteceu. E ela fica em choque, porque assim, antes os hormônios dela não estavam alterados, entendeu? Mas com tudo isso agora estão, entendeu? Agora ela fez uma bagunça realmente, estava aumentando o risco da paciente, né, com tanto estrogênio, enfim. Então, a moral dessa história é assim, gente, assim como se tu tem um problema cardíaco e tu precisa operar teu coração, tu vai procurar o cirurgião cardíaco. Se tu tem um problema de hormônios, procure um endocrinologista. Com registro, né, com aquele registro de especialista que é o RQE, porque infelizmente tá vendo uma era que não dá pra confiar só no que as pessoas colocam nas redes sociais e tudo Sim, mais. bota ali doutora e aí ela é uma pessoa que tem doutorado, não é uma médica. Ou então assim, fez curso de final de semana de endocrinologia, que não é a mesma coisa que ser endocrinologista. Tu faz um curso de endocrinologia de um final de semana e daí tu coloca endocrinologia, mas não quer dizer que tu seja endocrinologista. Infelizmente, e eu compadeço assim dos pacientes, tá? Eu fico até com pena, porque como leigo tu não tem como saber. Se eu não fosse da área, eu não saberia. Assim como a gente não sabe coisa de várias outras áreas, né? A gente não tem ideia. Mas essa é a dica, assim, procurem pra ver se é realmente um endócrino com registro, porque dessa forma, a maioria dos endócrinos mesmo, eles não cometem esse tipo de erro, né? Então... E existe um mito que cada vez mais a gente vê falando de hormônios, né? Os hormônios são culpados por tudo e tudo é hormônio e enfim. Então, a gente vem recebendo muitos pacientes que querem ver como é que estão os hormônios, enfim. E existe um mito de que os hormônios, esses testes, esses exames laboratoriais para aferir os hormônios, eles são 100% confiáveis. Isso. Eles podem ser solicitados em qualquer momento. É preto no branco, né? Deu ali, é o que é. Como se fosse um exame, por exemplo, da glicose, tá? E nós endocrinologistas, para a gente interpretar um resultado de um exame desse, a gente leva em consideração 1 milhão de coisas e a gente olha sempre meio assim, será que não tem nenhuma interferência ali acontecendo? Será que é isso mesmo? Primeiro porque o hormônio é uma coisa, né, que uma hora tá mais alta, outra hora tá mais baixo. Ainda mais a gente que é cíclica, né? Exatamente. Então, se você for medir os seus hormônios no início do ciclo, na fase folicular ou depois, é totalmente diferente. Isso, perfeito. Exatamente. E aí, fora isso, dessas oscilações, tem muitos fatores que afetam, né, aquele resultado. Por exemplo, o que eu estou usando de medicação? Que horas eu coletei esse exame? Faz diferença? O cortisol que eu coleto às 8 é diferente do cortisol que eu coleto no meio da tarde. Para que eu pedi aquele exame e como é que é a clínica desse paciente, né? Às vezes, para a gente fazer um diagnóstico endocrinológico com o endocrinologista de uma disfunção hormonal, às vezes a gente tem que repetir aquele mesmo exame 3 vezes, a gente tem que as 3 vezes vir alterado pra gente dizer que tem aquela alteração hormonal. Então não é tão fácil assim como a gente pedir uma glicose e falar, tá acima de 126, provavelmente é diabetes. Não é isso. Existe todo um contexto, é super complexo e às vezes a gente vê que as pessoas tratam no simples, assim, né? Isso. Então não é tão simples quanto parece. E quais são, assim, as doenças da tireoide mais graves que as pessoas realmente deveriam ficar atentas a um ou outro sintoma? A gente tem a mais comum, que é o hipotireoidismo, né? Então, acho que talvez seja o mais prevalente das doenças de tireoide nos nossos consultórios, em que a pessoa pode ter sintomas muito discretos, né? Alteração de cabelo, alteração de unha, de pele, um cansaço. Pode ter algum ganho de peso, mas nada que ultrapasse muito, assim, 2, 3 quilos, certo? Antigamente, quando tinha pouco acesso à saúde, as pessoas chegavam a fazer aquele papo, né? Aquele bócio, aquele pescoço mais saltado. Hoje em dia, com acesso à saúde que a gente tem, a gente praticamente não vê mais. Vê sintomas antes, Porque vê os sintomas antes, está muito fácil acesso, né? A gente coletar um exame de sangue de tireoide.
E aí a gente realmente faz o exame de sangue e consegue ver pelo exame de sangue que tem uma função alterada, né, na tireoide, produzindo menos hormônio. E nesses pacientes a gente tem um tratamento super simples, que é utilizar um remédio de levotiroxina uma vez por dia, fica tudo bem. Esse é o mais comum, né? E o mais tranquilo também, né? Assim. E de mais grave, o que eu consigo pensar assim, é o próprio câncer de tireoide, né? Que o paciente pode ter alguma alteração visível já no pescoço ou na hora de palpar, algum desconforto, a gente sente ali alguma nodulação. Pacientes que têm história familiar têm mais risco de ter câncer de tireoide. Então, essa doença de maior gravidade em relação à tireoide. E intermediário ali a gente tem o hipertireoidismo, que é o excesso de hormônio, que não é tão comum quanto o hipotireoidismo, que é a falta de hormônio. E o paciente tem muita aceleração, palpitação, pressão alta, tremor, muitas evacuações ao dia, emagrece muito, aí sim pode emagrecer 10, 20 quilos. Emagrece muito. E também existe tratamento, tudo direitinho, que muitas vezes cura o paciente, né? Então, acho que essas são as 3 doenças mais prevalentes da tireoide que a gente tem no consultório, sendo a mais grave o câncer de tireoide, né? Lembrando que não tem necessidade de rastreio de câncer de tireoide, que nem a gente tem para mama, que nem a gente tem para colo de útero. Então, não existe ultrassom de rastreio, geralmente vai guiado por alguma queixa. Na consulta do endócrino, do endocrinologista, faz parte do exame físico básico a palpação de tireoide. Então, se você tem alguma suspeita, estou com algum desconforto aqui, ou na minha família alguém teve, eu quero saber, passa pelo exame físico com a palpação da tireoide e é visto se é necessário fazer ultrassom ou não. E se fez ultrassom, encontrou alguma coisa ali, mas não era nada, sei lá, era uma bolinha de gordura, uma coisa assim. Se a gente fosse fazer ultrassom em todo mundo, acho que metade das pessoas teriam um nódulo de tireoide. E se a gente pensar, a gente não conhece tanta gente assim com câncer de tireoide. Não é uma coisa muito comum, né? Então, o que isso nos diz? Que a maior parte dos nódulos da tireoide não são câncer. E às vezes o paciente faz assim algum exame porque alguém pediu muito sem saber. Às vezes aparece no outro, né? Um achado ocasional. Um tono, né? E a gente tem que avaliar daí o formato desse nódulo, as características, para a gente saber se é um nódulo mais suspeito ou se a gente pode ficar tranquilo, tá? Então a gente tem uma classificação que a gente usa para isso. A maioria são nódulos que a gente pode ficar tranquilo, às vezes a gente só acompanha com ultrassom a cada ano, enfim. Alguns a gente tem que fazer a biópsia, a punção, né? Mas realmente é isso, a gente tem muito mais nódulo do que câncer, né? Ótimo. E pra gente terminar, eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês acham que seria uma frase que deveria estar em todos os banheiros femininos sobre hormônios e mulheres. A minha seria assim, tudo é risco e benefício. Foi o que mais a gente falou hoje, foi isso aí. Acho que seria a minha frase. Vai, Raquel, a tua. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Já voltamos. Vai. Eu tenho 2, tá? Eu vou falar uma. Eu vou falar uma. Então, Raquel, se a Raquel não tiver a dela, tu cede uma depois. Uma delas, que eu tinha a minha já em mente, eu mudei, tá, gente? A minha de agora é o seguinte: reposição hormonal não emagrece. Tá. Boa. Vai a tua. Nem tudo é culpa da tireoide. Ok. Então tá, com essas 3 frases. Não, faltou a minha última, então. Tem mais uma. Então tá, com essas 4 frases, uma bônus. Mas na verdade, tipo, o que a Raquel falou, eu diria que não é culpa dos hormônios, tá? Tá. E só frisando, não quer dizer que os hormônios não possam ter, né, papéis na nossa vida como mulher, mas a gente botar toda a culpa neles, eu acho que a gente se isentar um pouco de responsabilidades, né, que cabem a nós. Outras coisas. Então, vou cuidado, botar a nem minha tudo é culpa aqui. dos hormônios. Hormônios não são signos pra você botar culpa neles. Isso aí! Sim, Tá? não pode. Então vamos assim. Pessoal, para quem quiser entrar em contato com vocês, querem deixar o Instagram ou algum outro contato? O meu Instagram é @endocrinolisalisboa. O meu é @endocrinothaise. O meu é @endócrino Raquel Dorgante. E também vocês encontram nós 3 na @clínica Valevi. Nós 3 estamos lá também. Que é uma clínica de tratamento da obesidade, que tem essas 3 endócrinos maravilhosas lá para atender vocês. Pessoal, muito obrigada. Eu vou deixar aqui embaixo o contato de vocês para todo mundo acessar direitinho. Muito obrigada pela presença. Érica, foi ótimo. muito legal esse papo com vocês. Eu aprendi muito, acho que o pessoal também vai gostar muito de tudo. Ótimo. Então, muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.